esse louvor agora, né? A gente estava cantando agora e quando eu percebi, orando aqui conversando com Deus durante essa canção, quando eu percebi a minha oração, eu estava falando a respeito de algo que não estava previamente na minha mente, mas de repente eu estava falando de algo, falando para Deus, me prepara para viver o novo. Quando eu percebi, essas palavras estavam sendo lançadas a partir da minha oração. Me prepara para viver o novo. E eu sei que é dolorido ser preparado para viver o novo, mas nós sabemos que é necessário ser preparado para viver o novo. Então que a gente possa chamar isso para a nossa vida com a clara certeza e a consciência de que Deus vai nos preparar. E que a preparação, que o processo ele é dolorido, mas ele é necessário. Senão nós nunca viveremos o novo. Amém? Como é que você está vendo Jesus hoje? Vou fazer uma pergunta aí para você. Responde só para você mesmo. Como você está vendo Jesus hoje? Como você enxerga Jesus? Quem é Ele para você? Será que Ele é um cara que marcou a história? Um homem muito bom que veio e fez coisas benéficas às pessoas e que ajudou ao necessitado? Quem é Jesus para você? Jesus é a nossa salvação. A salvação que veio para nos dar a oportunidade de vivermos uma vida eterna. E Ele fez tudo por nós. Em Lucas 10, eu não vou ler a passagem inteira, é uma passagem muito grande, e não vai dar tempo de nós lermos aqui, mas você pode ler na sua casa. Fala a respeito de um mestre da lei que questiona Jesus como o que ele devia fazer para ser salvo. Está lá em Lucas 10, a partir do verso 25. Ele questiona Jesus o que ele devia fazer para ser salvo. Então, um mestre da lei, conhecendo a lei, faz esse questionamento a Jesus. Jesus, ele usa a parábola do bom samaritano para poder responder essa questão. Então Jesus fala a respeito ali daquela pessoa que estava caída no chão, que foi assaltada, que passou ali, provavelmente foi espancada. Tem pessoas que dizem, né, chegam a dizer que ele estava semi-morto, então não sabia se estava morto ou se estava vivo, que ele estava ali judiado, lançado ao chão, e aí passou o sacerdote, passou o levita do lado dele, e eles não ajudaram aquela pessoa. Mas aí vem o samaritano e ajuda aquela pessoa. Essa é a história que muitos daqui já devem conhecer e devem saber dessa história. O que a gente tem que tirar de lições aqui importantes, né? Eu já falei em outras ministrações a respeito desse assunto. Mas o sacerdote e o levita, eles não ajudaram aquele homem que estava caído por causa de Deus. E aí você vai falar, não é possível. Como assim? Deus não deixou ele ajudar. Foi exatamente por isso. Porque eles entendiam que Deus trabalhava baseado em regras. E ele entendia que se ele tocasse numa pessoa impura, e como aquela pessoa estava semi-morta, se ele tocasse numa pessoa impura, ele ficaria 7 dias impuro e não poderia servir dentro do templo. Então, baseado numa necessidade de cumprir regras, ele deixou de ajudar uma pessoa que estava precisando. Trazendo para uma formatação muito simples, o que eu estou querendo dizer ele se escondeu atrás de Deus para dizer que não ajudaria uma pessoa. E aí vem o samaritano, que em teoria seria o inimigo daquela pessoa que estava caída, que não era do mesmo grupo, mas aí vem o samaritano, e conhecido na Bíblia como o bom samaritano. Ele vem, ele pega aquela pessoa, cura suas feridas, ele toca naquela pessoa, cura suas feridas, leva a um local, deixa aquela pessoa hospedada e ainda diz para o hospedeiro, fala o seguinte, se o que ele gastar aí não tem problema, eu venho aqui e pago. Então aqui, o homem que veio ali, o samaritano, agiu de íntima compaixão, amém? Precisamos amar o nosso inimigo, precisamos nos doar por ele, e não vou nem dizer gastar o nosso tempo, mas devemos investir o nosso tempo nele, porque gastar tem uma conotação de algo ruim, e o investimento é algo bom. Então invista o seu tempo no seu inimigo, invista em ajudá-lo. Esse mestre da lei que questionou a Jesus a respeito de o que ele devia fazer para ser salvo, o que ele estava no final das contas, quando ele faz uma pergunta dessa para Jesus me diz aí,
Qual é o passo a passo? Me passa a receita. O que eu devo cumprir? É só você me dar que eu faço. Ele estava querendo uma lista de regras. Ele estava querendo uma lista para poder cumprir, para poder seguir, para dizer que ele estava enquadrado na lista que Jesus ia dar para ele. Sabe quando você vai fazer uma receita de bolo? 2 xícaras de trigo, 2 xícaras daquilo, 1 colher de algum... Ele queria uma receita para seguir. E Jesus está dizendo para ele que não é por meio de uma regra que você vai conseguir me amar. Não é por meio de uma regra que você vai alcançar a salvação. Não são regras. A salvação ela não é baseada em regras, ela é baseada em amor. Mas quando esse homem faz esse questionamento, nós devemos trazer para uma reflexão mais contemporânea. E aí eu não digo nem exatamente o ano que nós vemos agora, mas quem sabe da década de 80 ou de 70 para cá, milhões e milhões de pessoas foram despertadas ao redor do mundo através desse mesmo sentimento e viam a igreja tentando cumprir uma lista de regras. Eu nem vou voltar muito atrás, estou pegando um mais recente agora da pessoas da nossa geração, das últimas gerações que ainda estão vivas. Pega as pessoas aí década de 50 para cá. As pessoas que iam até a igreja, iam atrás de encontrar um livro de regras para poder cumprir e dizer, está aqui, minha salvação está alcançada porque check, 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 eu alcancei tudo isso aqui, sou bom demais. E aí, Jesus está querendo dizer, a salvação não é baseada no seu esforço ou na sua competência, a salvação é baseada no meu amor para você. E as pessoas não conseguiram entender isso em Jesus. As pessoas ainda estavam querendo cumprir uma lista de regras. Bom, Jesus sai dessa conversa e ele vai, depois disso, à casa de Marta e Maria. E aí tem um outro diálogo importante que acontece ali. Maria parecia que tinha ouvido a respeito do que Jesus estava falando no diálogo anterior. Porque, assim como o bom samaritano que parou, que serviu, que se jogou ali naquele momento e tirou o tempo dele para servir o outro, Maria ou Marta? Deixa eu só confirmar aqui, né? Marta estava toda atarefada, correndo, querendo servir Jesus da melhor forma e tentando afazeres, tomando o tempo dela. E Maria simplesmente se jogou aos pés do Senhor. E aí é onde começa o formato de que é difícil, às vezes, muitas vezes, entender, porque Jesus dá um nó na cabeça das pessoas que querem seguir regras. E ele dá um nó na cabeça de todo mundo, toda hora. Então aqui, claramente, Marta estava focada em fazer. Ela estava atarefada, fazendo o máximo possível para garantir um padrão de excelência do reino de Deus. E isso é muito bom. Nós devemos fazer isso. Mas tem tempo para tudo. E na hora que Jesus estava ali, não era hora de fazer, era hora de ouvir. Era hora de ser tratado. Era hora de você ser ministrado. Jesus, ele colocou uma confusão na cabeça das pessoas, porque Maria, ele disse que Maria escolheu a boa parte, e foi Maria quem se assentou. Então, logo atrás ele disse que tinha que fazer, e aí de repente ele vai em outro lugar e fala que agora quem escolheu a boa parte é quem estava tranquilo, que não fez nada, e ele está querendo explicar algo para nós. Primeiro, que há tempo para todas as coisas. Maria compreendeu que Jesus era a salvação. Somente prostrada aos pés da salvação, ela seria capaz de ser transformada. Através do contato ali, Jesus tratando diretamente ela. Mas Maria entendeu algo ainda maior. Ela entendeu que na parábola do bom samaritano, ela primeiro precisava ser o homem que estava espancado no chão, precisando de tratamento, para depois ela ser o bom samaritano que irá tratar. Maria entendeu isso, porque para que você possa curar alguém, você precisa ser curado primeiro. Quando nós não entendemos isso, nós vamos até tentar, com boa vontade, ajudar alguém, mas muito provavelmente nós não conseguiremos, porque se nós ainda não fomos curados, não fomos tratados, quer dizer que nós ainda precisamos de algo para depois oferecer algo aos outros. E aqui Maria entendeu que ela primeiro precisava estar prostrada, para que as feridas dela fossem curadas, para que ela fosse completamente transformada, para que depois ela pudesse agir como bom samaritano. E nós precisamos entender o momento da nossa vida hoje. Será que hoje nós estamos preparados para poder ajudar alguém? Ou será que nós estamos no papel de ser ajudado e que não é vergonha para ninguém?
Não existe certo, não existe errado, existe um momento de cada um. Tem gente que já ajudou muito e que nesse momento precisa ser ajudado. E que daqui a pouco vai passar a ajudar alguém também. E não é vergonha para ninguém pedir ajuda. Deus, Ele não está querendo saber o que você faz. Ele quer saber quem você é. E o que você faz não representa e não diz quem você é. Porque a sua identidade não é baseada naquilo que você faz. A sua identidade é baseada naquilo em quem você crê. Naquilo que você acredita. A sua identidade ela é formatada a partir daquilo que você acredita e não por aquilo que você está fazendo. Você não será salvo pelo que você faz, mas sim pelo que você é diante de Deus. Quem você é. Será que você é o filho que reconhece que é pecador, que é necessitado e que todos os dias precisa ser tratado por Deus? Se você é essa pessoa, eu não tenho dúvida de que você chegará no seu destino, que é a salvação. Agora, no momento em que nós entendemos que nós não precisamos mais disso, que nós já conhecemos a palavra o suficiente, que está tudo bem, e a gente sabe administrar bem essas coisas, um momento mais alto, um momento mais baixo, e a gente está tudo bem, sempre naquela frieza espiritual, muito provavelmente essa pessoa não chegará no seu destino, que é a salvação. O nosso principal objetivo é a salvação, e para nós chegarmos a um lugar, num objetivo, nós precisamos todos os dias identificar o erro do dia anterior para não cometer no próximo dia. Então, quando nós identificamos o erro, nós corrigimos o erro e vamos para a rota certa agora. Vamos para mais um diálogo de Jesus. Nicodemos, ele questiona Jesus em João 3:1. Coloca aí na tela, Luan. João 3:1. Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Jesus disse: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade, e ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Jesus, ele deixa claro que é necessário nascer de novo. Hoje pela manhã nós ouvimos aqui, aprendemos que a Bíblia ela precisa ser lida com a lente espiritual. Se nós não aplicarmos as lentes espirituais, nós não vamos compreender muitas vezes o que está escrito. Agora, quando Jesus está dizendo aqui que a pessoa tem que nascer de novo, algo que nós dificilmente paramos para pensar. E aí, aqui tem várias mamães, né? Eu não sei qual é a mãe aqui que teve mais filho. Quem teve uma Catiane, mais filho aí? 4? É isso, Catiane? 4? A Cláudia? Então a Cláudia ganhou. 5? Então, amém. Uma gravidez, ela tem o do pós, né? Durante a gravidez também, né? Aquele desejo, o sentimento de que algo que está sendo gerado dentro de você, e aí depois a alegria de ver o bebezinho, né? Tá aqui a nossa irmã Maria do Carmo aí com o netinho mais recente aí, que nasceu. Então, ela tem todo o objetivo de uma gravidez, ela tem esse amor, esse sentimento, esse negócio que supera qualquer dor. Qualquer dor. E a dor do parto, e aí vamos falar do parto natural, não vou dizer aqui sobre o parto cesariano nesse momento, mas o parto natural tem
as suas dores, e durante a gravidez também tem as suas complicações. As alterações hormonais, tem uma questão relacionada a sentir enjoos, cólicas, tem uma série de coisas que envolvem o momento e que não são confortáveis. Existe um desconforto que é gerado na mulher, principalmente, né? O homem, às vezes, colateralmente pode ser atingido por isso, mas é a mulher é quem sente. E que é importante dizer aqui, quando a gente está dizendo que alguém tem que nascer de novo, nascer de onde? Né? E aí, vamos parar para pensar. Todo esse processo de nascer de novo, ele foi conquistado por meio de muitas lutas e com um preço muito caro. E nós estamos aqui hoje lembrando desse preço. O preço e o processo dessa gravidez custou muito caro e foi a vida do próprio Jesus na cruz do Calvário. Foi o próprio Jesus quem morreu na cruz do Calvário e se deu até esgotar a sua última gota de sangue. E às vezes a gente ouve dizer, né, esse processo do nascer de novo, e esquece de que para nascer de novo alguém teve que passar para carregar você dentro do ventre. Alguém teve que gerar você, alguém teve que passar pelas dores de parto por você, para que você tivesse a oportunidade hoje de entender de que Ele te amou tanto e que Ele sabia que valeria a pena passar por tudo aquilo, para te ver hoje e olhar nos seus olhos e dizer: filho amado, eu te amo. Filha amada, eu te amo. Valeu a pena toda a dor que eu senti. Valeu a pena o meu sangue derramado na cruz do Calvário. A palavra diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então, se por uma alma, se apenas uma alma tivesse se rendido a Ele, tivesse reconhecido a Ele, já teria valido a pena. Imagina milhões e milhões de pessoas que já entenderam que depois de 2020 anos ainda, e sempre continuará sendo, Jesus que marcou o antes e o depois da história. Lembre-se, para que você fosse gerado hoje e ser quem você é hoje, alguém teve que passar pelo processo de uma gravidez, que não foi fácil. Sabe, gravidez de risco? Aquela cheia de intercorrências no meio do processo. Tem que sair correndo para o hospital, tem que fazer um exame agora, porque isso, aquilo, o neném está de ponta cabeça, e está enrolado no pescoço. É isso aí. Tudo isso não chega perto do que Jesus teve que passar, para que você pudesse hoje ter vida, para que você hoje pudesse reconhecer que Ele é o Rei dos Reis. Nós cantamos aqui que Ele é lindo, nós cantamos aqui que Ele é o Rei dos Reis, e nós não devemos cansar de cantar isso. Sabe, é legal, eu gosto quando nós cantamos também, de que nós sabemos que Ele luta por nós, que Ele guerreia por nós, e nós precisamos cantar isso também, mas nós precisamos, os nossos cânticos, sempre reconhecer a grandeza, o poderio, a soberania de Deus o tempo todo. Porque o louvor é isso, é quando nós invocamos ao nome dEle, dizendo que Ele é o Rei dos Reis. O Jefferson falou aqui, que pode até parecer às vezes que não, aos nossos olhos, mas Ele está no controle de todas as coisas. Nada foge do controle dEle. Sabe por quê? Porque nós, às vezes, achamos que está fora do controle, mas nada foge do controle dEle. E Isaías vai lá falar que quando os homens estão olhando, ele fala, né? Quem sou eu, um homem de lábios impuros, que habita no meio de pessoas de impuros lábios? Ele estava olhando com os olhos terrestres, com os olhos carnais. Mas na mesma sequência do que ele está falando, os anjos estão no céu dizendo: Santo, 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 toda a terra está cheia da tua glória. Depende de quais olhos a gente quer olhar. Se a gente quer olhar com os olhos dessa terra, ou se a gente quer olhar com os olhos do céu para a terra. Se o nosso olhar for de baixo para cima, nós não vamos conseguir enxergar a glória de Deus. Agora, quando nós enxergarmos do céu para a terra, aí nós vamos enxergar qual é o plano e o propósito dele. Porque apesar de nós olharmos e não conseguirmos ver, Deus ainda continua no controle de todas as coisas.
Amém? Reconheça Deus como o seu único e suficiente Salvador todos os dias. Se lembre de que Ele pagou um alto preço. Tem uma música muito antiga, cantada, acho que o Asaf Borba, quem gosta de cantar muito ela, que fala que Ele pagou um alto preço por nós. E é uma música que marcou um tempo da minha vida. Diz que Ele pagou um alto preço por nós. E esse alto preço é um preço que não dá para calcular. Está aí o Ailton aí, que tem muita sabedoria no mundo da matemática aí, economia. Não dá para calcular, Ailton, o alto preço que foi pago na cruz, porque não tem valor monetário que possa pagar o que Jesus fez por nós. Você pode fechar os seus olhos nesse momento. Nós vamos iniciar agora a nossa celebração da ceia, mas antes de nós entrarmos na ceia, eu queria que você fizesse uma oração, se quiser seja em silêncio, como for, mas reconheça agora, dentro dessa oração, o momento em que você vive, qual momento você está da sua vida, e a sua oração tem que ser: Deus, destrava o meu propósito, destrava aqui a minha vida para eu viver o que o Senhor tem para mim, o meu próximo passo, a minha próxima estação. Qual é o meu próximo momento? Qual é o desafio da minha vida? Sabe por quê? Porque a gente não está acostumado a pedir isso. A gente está acostumado a pedir só: me dá bênção, me dá bênção, me dá bênção. Mas Deus não quer te dar só bênção, Ele quer te dar um propósito. Ele quer te dar um destino. E que as bênçãos vão te seguir durante esse processo. Mas Ele não quer te dar bênção, Ele quer te dar um propósito, para que você possa viver a plenitude da graça dEle. Amém? Feche os seus olhos aí. Eu oro, Senhor. Eu oro para que a sua igreja possa identificar, Pai, o momento atual, qual é a realidade de suas vidas hoje, Pai. Quem sabe entraram pessoas aqui hoje com projetos de vida que já estão mais avançados, outros nem tanto, alguns com projetos ministeriais, com projetos espirituais que estão em processo de regressão ao invés de avanço. Mas nós cremos num Deus, ó Pai amado, assim como foi dito aqui hoje, que é capaz de resgatar e restaurar todas as coisas, Pai. E o dia de hoje é um dia que marca, meu Pai amado, o nosso relacionamento e intimidade contigo, meu Pai amado, em saber de que o Senhor pagou um alto preço por nós na cruz, Pai. E isso nos faz te amar mais, Senhor. Mas nós não queremos somente, meu Pai amado, dizer que te amamos, nós queremos, meu Pai amado, por meio de ações e atitudes, demonstrar o nosso amor. E isso tem que ser revelado no nosso propósito, Pai. Tem que ser revelado no nosso destino, nas nossas atitudes. Eu sei que pessoas, meu Pai amado, têm desejos que ardem no coração e que muitas vezes não conseguiram colocar em prática ainda. Mas existe algo genuíno que está dentro de cada um aqui, Pai. E a minha oração essa noite é: derrama a Tua graça sobre os Teus filhos, para que eles reconheçam, meu Pai amado, para que eles possam trazer de volta o projeto, o propósito, meu Pai amado, para que eles possam caminhar no destino, Senhor. Eu oro liberando, meu Pai amado, uma palavra profética sobre a sua igreja nessa noite, ó Pai, de que projetos serão restaurados, meu Pai amado, desengavetados, Senhor, de que pessoas viverão o sobrenatural de Deus aqui, Senhor, seja no mundo espiritual, meu Pai amado, na vida ministerial, seja na vida profissional, meu Pai amado, seja na vida familiar. O Senhor está, meu Pai amado, acima de todas as coisas, todos os dias, ó Pai. Nada foge do seu controle, ó Espírito Santo de Deus. Eu libero essas palavras, meu Pai amado, proféticas sobre a sua igreja, Pai. E oro para que eles possam continuar buscando, meu Pai amado, o próximo degrau, Senhor. O próximo desafio, meu Pai amado. O próximo momento, meu Pai amado. O próximo nível, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos celebrar a ceia, irmãos. Vamos orar pela ceia em nome de Jesus.